É que possamos sair daqui com a palavra de Deus esclarecida no nosso coração. Amém? Deus, Ele não é um Deus de confusão, não é um Deus de dúvida, mas Ele é um Deus de esclarecimento. Ele esclarece as coisas do nosso coração. Vou colocar o óculos aqui porque eu já estou tiozinho já, então não enxergo. Isso mesmo. Amém? Juízes capítulo 16, versículo 20 diz assim: E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E tendo ele despertado do sono, disse consigo mesmo: Sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que o Senhor se tinha retirado dele. Diga, ele não sabia que o Senhor havia retirado dele. Amém? Pode se assentar. A palavra que eu quero trazer aqui rapidamente nessa noite e ela traz como tema falta de percepção. Você é uma pessoa percebida? Ou você tem déficit de atenção? Você sabe que nós vivemos numa geração onde que as pessoas vivem distraídas e não prestam atenção no que está ao seu redor. E nós não podemos viver distraídos. Mas nós temos que prestar atenção em tudo. O esposo precisa prestar atenção na esposa. E vice-versa. Os filhos precisam prestar atenção nos pais. Os avós precisam prestar atenção nos netos. Você sabe que muitas pessoas passam por dificuldade ou entram em dificuldade por falta de percepção, porque não percebe o que está acontecendo. A gente precisa perceber. Amém? A Marcinha que me impediu em namoro, mas ela ficou 2 anos orando por mim, eu não percebi que ela gostava de mim. Até que um dia ela criou coragem, chegou em mim, me entregou um cartãozinho, e o cartãozinho eu lembro da mensagem até hoje. Né? Dia 15 a gente completou 20 anos de casado, graças a Deus. Não é fácil, é difícil a vida de casado, né, Márcio? Não, tem as dificuldades, tem tudo uns desafios. Mas graças a Deus até que Deus tem sido generoso conosco. Chegamos a 20 anos. E buscando a Jesus, a gente vai chegar a mais 40 anos para frente aí, se Jesus não voltar. Amém? Então, o que acontece? Um dos piores erros, talvez, de uma pessoa que está dentro da igreja ou está fora da igreja, é não perceber as coisas, perder essa percepção. A gente não pode perder isso. Tem que perceber. Você tem que perceber quando alguém não está muito bem do seu lado. Tem que perceber isso. Você tem que perceber os perigos que te rodeiam todos os dias. Você tem que perceber, a Bíblia chama de prudência, mas a maldade que nos rodeia, dentro do trabalho, na sociedade. A gente precisa perceber. Nós não podemos viver despercebidos de forma nenhuma. Amém? Por que eu escolhi esse capítulo 16, versículo 20 de Juízes? Porque fala a história de um homem, ou de um jovem, chamado Sansão. Sansão, ele era uma pessoa escolhida por Deus, como eu e você. Sansão, ele recebeu orientação que ele tinha que cumprir alguns princípios, que não deveria ser quebrado, mas no decorrer da caminhada ele quebrou os princípios. O que fez Sansão passar por que ele passou foi ele ter quebrado princípios. Diga para o seu irmão, não quebra princípios. Amém?
Muitas pessoas estão enroladas até o pescoço, porque quebra princípio. Então Sansão, ele quebrou o princípio, foi quebrando, até que chegou aqui nessa história, que ele se deparou com uma mulher má, com más intenções, que recebeu dinheiro alto para seduzi-lo, para enganá-lo, e ele caiu. E o que me chama mais atenção é que todo o tempo ali ele estava brincando, falando: olha, o que tira minha força, porque Dalila perguntou para ele: olha, eu quero, já que você diz que me ama, expresse para mim, em que consiste a sua força? Por que você tem tanta força assim? Me conta esse segredo. E ela diz que ficou importunando ele por muitos dias, até que descobriu-lhe o coração, ou melhor dizendo, entrou na mente dele. Isso nos ensina que nós não podemos deixar o diabo entrar na nossa mente. Amém? Não deixe Satanás entrar na sua mente. E Sansão foi seduzido, enganado, brincou todo aquele tempo ali, e naquele momento, que depois que descobriu o coração dele, ele contou o segredo em que consistia a força dele para Dalila, ele expressou isso. E depois que Dalila soube do segredo dele, que ele disse: nunca subiu navalha na minha cabeça, que ele tinha 7 tranças, que era o símbolo da presença de Deus na vida dele, o símbolo do princípio do pacto que ele tinha com Deus. E ele contou isso para Dalila. Amém? Isso nos ensina também que nós não podemos contar o segredo que nós temos para qualquer um. Amém? Porque existem muitas pessoas más, como Dalila foi. E Sansão confiou inteiramente nela, confiou em pessoas erradas. E a Bíblia fala que Sansão, pela última vez, depois de uma longa conversa com Dalila, Dalila fez ele dormir no seu colo. E ele dormiu porque ele estava inteiramente apaixonado, inteiramente confiante nela. E depois que ele dormiu, uma das coisas mais terríveis, talvez, que aconteceu na vida dele, foi, primeiro, ele ter contado o segredo. Segundo, ela executou o plano, que era cortar as 7 tranças do cabelo dele. Porque ela sabia e recebeu a informação que aquelas 7 tranças eram o símbolo da presença de Deus na vida dele. E depois de ter cortado as 7 tranças, ela gritou: Sansão, os filisteus vêm a ti. Diz que ele pensou consigo mesmo: eu me levantarei mais uma vez e eu vou encarar os meus inimigos. Vou colocar eles para correrem. E o mais chocante é que Sansão achou que ele não percebeu que a presença de Deus havia saído dele já. Aí eu faço uma pergunta para você nessa noite. Será que eu e você não estamos desapercebidos de tal forma que estamos pensando ou imaginando que a presença de Deus está conosco e talvez não está mais? Já pensou você perder a presença de Deus e não perceber que perdeu a presença de Deus? Isso é sério.
Você achar que Jesus está com você e ele não está. Ele não percebeu que perdeu a presença de Deus. O que eu quero dizer para você nesses dias é que muitas pessoas estão caminhando, achando que está com a presença de Deus, não está, faz tempo. E o que nós mais precisamos, o que faz a diferença na nossa vida é a presença de Deus. O que fazia diferença na vida de Sansão, como líder, como juiz, não era ele ser forte, ser bonito, robusto, não, era a presença de Deus. Ele perdeu o mais precioso na vida dele, a presença de Deus. Amém? É o que pode fazer a diferença. É o que pode fazer a diferença dentro do seu lar, Mara, é a presença de Deus. O que pode fazer a diferença em qualquer lugar que você for é a presença de Deus na sua vida. A presença de Deus. Nós não podemos perder a presença de Deus. Perder a presença de Deus, está tudo perdido. Diga para o seu irmão, se você perder a presença de Deus, pode ter certeza que está tudo perdido. Amém? A Bíblia fala também de um homem chamado Saul, o rei que antecedeu Davi. Saul foi escolhido, Deus, enquanto ele estava em obediência aos princípios de Deus, ele foi um ótimo rei até ali. Mas quando ele começou também a quebrar princípios, fazer as coisas do jeito dele, passar por cima com rebeldia, aí ele perdeu a presença de Deus. E a Bíblia fala que ele foi para a guerra pensando que a presença de Deus estava com ele e com o povo de Israel, mas não estava. Naquela batalha, 4.000 homens do povo de Israel foram feridos e mortos. Porque Saul, o rei Saul, quebrou princípios, passou por cima. E o mais chocante é que ele não percebeu que a presença de Deus não estava mais com ele. Foram mortos ele, os seus filhos e 4.000 homens de Israel. Foi uma tragédia só. Sem a presença de Deus, não tem como a gente ganhar a guerra. Seja dentro do lar, seja no dia a dia, seja na igreja, seja aonde a gente for. A Bíblia fala que 20 homens que incendiaram o mundo, um deles que é muito falado, John Wesley, Carlos Finney, Moody, como outros, 20 homens que incendiaram o mundo. Se você for ler a história de cada um deles, o ministério de cada um deles, você vai reparar que alguns deles abandonaram tudo, outros se converteram instantaneamente porque tiveram um encontro com o Espírito Santo. Mas o que eles contam, toda a história dele, no final, fala que esses homens tiveram uma vida de oração constante, e o que fez com que eles fizessem a diferença na sua sociedade foi que eles buscaram ser cheios do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, presença de Deus. E todos percebiam que eles tinham a presença de Deus. Esses dias eu estava conversando com uma irmã e estava contando para ela a história de Carlos Finney. Carlos Finney, ele foi um homem que foi conhecido por causa de um sermão que diz o seguinte, que tinha como tema: pecadores amando um Deus irado. E esse sermão é conhecido até hoje. Por que ficou conhecido esse sermão? Porque esse homem era tão cheio do Espírito Santo, ele era tão íntimo com Deus, que um dia ele foi pregar, e a igreja a qual ele foi pregar era uma igreja assim, meio sem compromisso, não queria nada com nada. Sabe aquela igreja que leva tudo empurrando com a barriga, não está nem aí.
esse pregador subiu na tribuna e disse: eu quero pregar um sermão, pecadores amando Deus irado. E ele começou a pregar. O Espírito Santo que habitava naquele pregador abriu os olhos dos ouvintes presentes e disse que as pessoas agarravam nos bancos da igreja, com medo de cair no abismo do inferno, porque eles enxergavam o abismo do inferno debaixo dos seus pés. E a partir daquele dia, dessa experiência que aquela igreja teve, todos ali se posicionaram diante de Deus. Um desses pregadores também, cheio do Espírito Santo, pregou uma passagem bíblica que diz o seguinte: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Você sabe o que aconteceu quando ele estava pregando ali em praça pública para aquela multidão? Diante dos olhos dos ouvintes, uma pessoa caiu morta no meio da multidão. Puf! Porque o Espírito de Deus que estava sobre a vida desse pregador confirmou a palavra. Presença de Deus. É isso que faz diferença. Mais nada. Amém? Pergunta para o seu irmão: a presença de Deus está sobre você? Então eu preciso perceber a presença de Deus na minha vida. Eu não devo achar que é a presença de Deus. Amém? A geração de Noé foi uma geração também totalmente com a falta de percepção. Noé anunciou que viria um dilúvio, iria devastar aqueles que não se arrependessem. E todo mundo brincou: ah, não, que dilúvio? Mas tem o porquê eles não acreditaram que viria um dilúvio. Porque na época a chuva que eles tinham era só garoa. Não tinha essa chuva normal que a gente tem, que cai aquela, e corre enxurrada e tudo. Não tinha esse. Na época de Noé não tinha essa chuva que nós temos hoje. Então por isso que aquela geração não acreditou que viria um dilúvio. Havia um dilúvio de sereno. Mas se Deus falou, se cumpre. E Noé foi incumbido de alertar aquela geração. E não acreditaram. Sabe quando que eles acreditaram? Quando Noé e sua família e todos os animais que Deus havia dito para eles entrarem na arca e se protegerem. E de repente veio o dilúvio e varreu todo mundo. Aí que eles perceberam. O que eu quero dizer para mim e para você nessa noite é que nós não precisamos esperar as coisas piorarem ou ficar pior para a gente se posicionar diante de Deus e dizer: olha, Deus, eu sou totalmente dependente do Senhor. Agora eu te reconheço como Senhor e Salvador. Nós temos que perceber as coisas. Amém? O que eu quero mencionar aqui também nessa noite é sobre Davi. O desafio de Davi com Golias. Mas eu não quero falar de Davi tacando a pedrinha lá e derrubando o gigante. Eu não vou falar disso aí. Eu quero falar, dentro desse tema aqui, dessa palavra, a falta de percepção, que o próprio gigante Golias não percebeu o tamanho do Deus de Israel. Já pensou? É até triste em dizer que muitos cristãos dentro da igreja também não
não percebe o tamanho da grandeza do seu Deus. Assim como Golias. Não seja como Golias, que não perceba, que não tenha percepção de perceber o tamanho da grandeza do nosso Deus. A Bíblia fala que Deus ele faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus faz muito mais. Eu quero que você saia daqui pensando nisso, crendo nisso, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém? E a pior derrota de Golias foi não perceber o tamanho do Deus que estava com Davi e com o povo de Israel, ao qual ele afrontava. Amém? Glória a Deus. Lembra das 10 virgens? Eu creio que você conhece a passagem muito bem, Mateus capítulo 25, fala a respeito da parábola das 10 virgens. 5 eram loucas e 5 prudentes. 5 tinham percepção que o noivo a qualquer momento viria e elas tinham que ir ao seu encontro. Mas 5 delas não estavam nem aí. Sabe quando que essas 5 loucas perceberam que o noivo viria de verdade? Quando ele apareceu. A Bíblia fala que a vinda do Senhor, ela será como um ladrão na noite, que muitos serão pegos de surpresa. A Bíblia fala que Jesus, e o próprio Jesus ensina, que a hora em que nós menos imaginar, Ele virá. Nós que conhecemos a palavra de Deus, que temos contato com a palavra de Deus, nós temos que ficar atento aos acontecimentos desses dias. Tudo que está acontecendo hoje no mundo e ao redor do mundo é cumprimento da palavra de Deus. Simples assim. E o que eu quero dizer para você é que o cristão que tem Cristo como único Senhor e Salvador, ele não tem que viver com medo. Ele tem que viver esperando. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, fui fazer uma visita para uma pessoa que estava passando necessidade e levar algumas roupas, alimento. E a pessoa estava afastada também da presença de Deus. E eu falei: rapaz, volta para Cristo, volta para a presença de Deus, Jesus está voltando. E ele disse: eu sei que Jesus está voltando, mas eu não tenho força. Falou: a sua força está em Cristo Jesus. A alegria do Senhor é a nossa força. E eu dizendo para essa pessoa o seguinte, ele falando: Jesus vai voltar a qualquer momento, né? Falou: então, ele voltou para mais de 600 mil pessoas no Brasil já. E você está marcando? Se posiciona diante de Deus. Você falou uma verdade, né? Já voltou para essas pessoas, então pode voltar para mim e para você, que você está pronto? Então nós temos que esperar Cristo todos os dias. Cristo todos os dias. Amém? E perceber isso. Glória a Deus. Agora estamos aqui, chegamos a um final de ano e as comemorações do Natal. E graças a Deus, né, que chegamos aqui, estamos todos bem. E Deus tem sido maravilhoso, tem nos livrado, nos guardado. Mas a gente precisa, numa época como essa de Natal, se conscientizar de muita coisa. É uma época de conscientização. É uma época que você tem que pensar: olha, Cristo veio, Deus enviou o seu único filho para morrer por mim.
para me redimir dos meus pecados, o meu Salvador. Hoje mesmo eu fui lá fazer, depois de muito tempo, fui fazer uma visita ali para o pastor, e estava dizendo para ele que esses dias eu estava conversando com uma irmã, e estava dizendo para ela o seguinte, falando, olha, se Jesus não for o suficiente, nada mais é. Nada mais é. Se Jesus não for o suficiente, nada mais é. Quero que você saia daqui nessa noite pensando nisso. Amém? Então, olha, eu não posso ser como as 5 virgens imprudentes, as loucas, que não perceberam quando o noivo veio. E ele veio e elas ficaram para fora. Eu não posso ser como Sansão, que enquanto ele estava respeitando princípios, ele estava com a presença de Deus na vida dele. Mas chegou um momento da vida dele que ele estava tão acostumado com os erros, com o pecado, que ele não teve a sensibilidade. A pior coisa é a pessoa perder a sensibilidade. E isso tem acontecido talvez no nosso meio. Tem acontecido dentro dos lares, perder a sensibilidade. Faça uma pergunta para você mesmo aí, em espírito. Eu sou sensível à presença de Deus? Estou ainda sensível à presença de Deus? Jesus, nós comemoramos o Natal, temos essa sensibilidade de falar, puxa, estamos lembrando e comemorando o dia do nascimento do Salvador. Sansão perdeu a sensibilidade. Isso bastou para que a tragédia visse sobre a vida dele. Amém? O contrário de sensível é insensível. Nós não podemos ser insensíveis à presença de Deus. E Sansão, por um momento, estava tão envolvido nos seus prazeres que ele ficou insensível. Ele não sentiu que a presença de Deus havia se desvaído dele. Foi embora. Não tinha mais a presença de Deus. Você já viu um mar sem peixe? Você já viu um céu sem estrela? Um corpo sem espírito, sem alma? Assim é a gente sem a presença de Deus. Amém? Então que nesse final de ano, nesse Natal, que possamos buscar isso, ser mais sensíveis à presença de Deus. Ter essa percepção. Perceber o quanto talvez eu não estou em comunhão com Deus. Perceber isso. E a gente percebe. Quando estamos em conexão com Deus, a gente percebe. Mas a gente também precisa perceber quando não estamos em conexão com Deus. O maior perigo é não perceber quando não estamos em conexão com Deus. Amém? Glória a Deus. Você entendeu a palavra? Foi esclarecido? Alguma dúvida? Vamos colocar em pé. Talvez é uma palavra que talvez você veja aqui para ouvir uma palavra totalmente diferente. Mas eu quero te dizer nessa noite que o amor de Deus, ele é tão grande por nós, que ele nos abre os olhos. Deus, ele corrige quem ele ama. Deus, ele nos alerta, e nesses dias ele está nos alertando, dizendo, olha, a qualquer momento eu vou voltar.
Então, não fica aí no mundo da lua. Não fica viajando na maionese. A qualquer momento eu estou aí à porta. As coisas estão acontecendo. Você está percebendo? Você está atento? Está se preparando? Jesus nessa noite pode estar dizendo para você: olha, eu voltei para mais de 600 mil no Brasil. Eu posso voltar para você, está preparado? Vamos orar, feche seus olhos. Senhor, muito obrigado por essa noite, obrigado pelos louvores, obrigado por cada irmão, ó Deus, dessa igreja. Obrigado, Jesus, pela minha família. Obrigado, Jesus, pela vida do pastor Pedro. Obrigado pelo corpo de obreiros que tem nessa igreja. Que o Senhor capacite a cada um deles a cada dia. Deus, usando eles com ousadia no nome de Jesus. Que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, faça o nosso coração queimar de tal forma nessa semana, Deus, que possamos, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, estar, ó Deus, atento aos acontecimentos. Que nós não possamos viver desapercebidos ao léu, ó Deus, que possamos, em nome de Jesus, enxergar o que está acontecendo e estar, Senhor, ó Deus, preparados, cheios da sua presença, porque a sua presença é a coisa mais importante que temos que ter na nossa vida, Senhor. Ó Deus, um lar que não tem tua presença, Senhor, uma vida que não tem tua presença, Deus, é uma vida vazia, porque o único que pode preencher as nossas vidas, preencher as lacunas que existem muitas vezes na vida do homem, é a sua presença, Deus. Ó Deus, a sua presença fez a diferença na sua geração. A sua presença fez uma tamanha e grande diferença na vida da igreja primitiva. A sua presença também, Deus, tem feito algo estrondoso, extraordinário na vida dessa igreja também. Ó Pai, que possamos levar com seriedade tudo que está se cumprindo na tua palavra. No nome de Jesus, eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui com meus irmãos. Ó Deus, eu te agradeço porque o Senhor tem nos livrado, Senhor, do mal, tem nos guardado. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Porque a igreja ela tem essa autoridade de abençoar, amém? A vencer as batalhas do dia a dia. Ó Deus, que o Senhor abençoe a família de cada um, abençoe essas crianças, abençoe esses adolescentes dessa igreja, no nome de Jesus, que a sua presença seja o maior tesouro dentro deles, Pai. Ó Deus, que eles venham fazer a diferença onde eles forem, que cada um deles sejam cheios do fogo do Espírito Santo. Dê para cada um deles uma mente de ouro, uma saúde de aço, um coração cheio do fogo do Espírito Santo. Ó Deus, que aonde eles forem, eles venham incendiar, que eles venham levar amor, ó Deus, porque, ó Deus, o Senhor nos chamou para levar o Evangelho, e que cada um deles seja um vaso de honra onde eles forem, Deus. Quando abrirem a boca, que vidas sejam salvas, sejam impactadas no nome de Jesus Cristo. Cubra eles debaixo do teu sangue, Senhor. Cada um deles, cubra essa igreja no nome de Jesus Cristo. Ó Deus, que eles venham fazer a diferença no meio dessa geração. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo, que cada um ao olharem para eles venham ser despertados a te seguir, venham enxergar Jesus na vida de cada um deles. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer, ó Deus, pelos pedidos, Pai, de oração. Que o Senhor, em nome de Jesus, venha estar entrando, Pai, com providência, Pai. Que o Senhor venha estar restaurando saúde. Que o Senhor venha, Pai, para as pessoas que não têm, Pai, da onde suprir as suas necessidades, mas cremos que é o Senhor que supre todas as nossas necessidades, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, vem entrando com providência, Pai, a cada lar, a cada família, a cada coração, Pai, sedento por Ti, sedento por cura, sedento, ó Pai, por um abraço, por uma mão estendida do Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, queremos, ó Pai, te agradecer também pelos dízimos e as ofertas, ó Pai. Que o Senhor, em nome de Jesus, venha estar, Pai, abrindo porta, Pai, para as pessoas que também não têm a necessidade, Pai, de estar contribuindo, Senhor Jesus, para com a sua igreja, ó Deus. Que em nome de Jesus, que o Senhor vai estar colocando no coração de cada um, para estar, Pai, retribuindo, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém.